Oi pessoal, tô aqui de volta depois de eras, séculos, milênios, pra trazer pra vocês a continuação dos vídeos da Jornada do Herói. Hoje eu trago pra vocês os passos 8 e 9, que são os dois últimos passos daquele que a gente chama de o segundo ato da história, né? Desde que o seu leitor chegou no mundo especial, foi conhecendo esse mundo, as pessoas desse mundo, as regras desse mundo. Agora é o momento em que ele já está bastante ambientado e familiarizado nesse novo mundo e ele vai viver o momento que se chama provação, que é o passo 8 da Jornada do Herói. E é o acontecimento mais importante do segundo ato, tá? Ele não é o clímax da história, ele é a crise da história. O clímax, digamos, vai acontecer mais pra frente, no terceiro ato, e vai ser a glória do herói. Esse momento, até metaforicamente, a gente pode pensar como a glória do inimigo, a glória do vilão. Não a glória, mas o momento em que ele se mostra mais forte, mais presente na vida do herói. Independente de quem vai vencer, quem vai perder, é o momento em que o herói vai enfrentar seu maior medo, seu maior inimigo, seu maior trauma. É o momento de ele enfrentar a grande batalha. Se ele tinha algum problema com ele mesmo, é quando esse problema vai vir à tona. Se ele guardava algum segredo que comprometia seu relacionamento amoroso ou suas amizades, é quando esse segredo será revelado, vai cair como uma bomba nos relacionamentos dele ou na família dele. É o momento em que ele vai passar por um grande constrangimento, se de repente ele é um personagem que está enfrentando algo emocional, então ele vai ter que enfrentar isso, ele vai ter que, de repente, falar em público. Para cada história, para cada personagem, essa grande crise vai representar um momento diferente. Para uma história de guerra, vai ser a grande batalha com o grande inimigo, a batalha mais aguardada. Se é uma história introspectiva, ele vai enfrentar um grande trauma, ele vai ter que reviver alguma coisa poderosa que ele viveu no passado. Se ele está tentando viver uma história de amor, é o momento em que esse relacionamento amoroso vai ser colocado à prova por um segredo revelado, por algum comportamento. É o momento em que ele vai ficar frente a frente com a morte, em que ele vai literalmente enfrentar a morte. Ou a morte propriamente dita, ou a morte de um relacionamento, ou a morte de um comportamento, de algo que ele estava tentando ser, de algo que ele é, enfim, representa necessariamente uma separação. A palavra crise do grego, ela tem a raiz na palavra separação, em separar. Então, pode ser que ele enfrente a morte de alguém que ele ame, tenha que enfrentar esse luto, pode ser que ele enfrente a perda de algo, pode ser que algo muito forte venha à tona e isso gere separações da vida dele. Pode ser se ele tiver o enfrentamento, combate mesmo, corpo a corpo, numa batalha, numa história de guerra, é o momento em que ele sai da sua zona de conforto ou finalmente vai colocar à prova tudo pelo que ele treinou. É o momento de buscar o que ele foi buscar ali no mundo especial. E um cuidado a se tomar é em que momento da história você vai fazer esse enfrentamento acontecer. Porque se você vai apresentar para o leitor quem é o seu herói, quais são os medos dele, qual é o inimigo que ele precisa vencer, interno ou externo. E nesse mundo especial ele vai fazer inimigos, ele vai fazer aliados, ele vai se apaixonar. Se você não der o tempo certo para que o seu leitor se apaixone pelos amigos dele, pelo amor da vida dele, odeie os inimigos dele, sinta empatia pelo seu herói, se identifique com a causa do seu herói, se você não der o tempo certo para isso tudo, quando o seu herói enfrentar seu grande momento, inimigo, limitação, talvez o seu leitor sinta que não era para tanto. Sabe quando você lê um livro, você chega ali na grande crise do livro e fala: ai, quanto drama, ai, não é pra tanto, nossa, eu acho que nem era pra sofrer tanto assim. É porque talvez o autor não tenha conseguido trabalhar com você nessa leitura. Moto passando. É talvez porque o autor não tenha conseguido trabalhar com você como leitor essa conexão com a causa do herói. Então nem antecipe demais para que o seu leitor, assim, aquele medo, aquele inimigo não pareçam tão fortes ou tão importantes para ele. E também não estenda demais, não fique enrolando demais até o seu
herói chegar nessa parte do enfrentamento, senão também o seu leitor, durante essa parte do passo anterior, que é a aproximação, ele não sinta que a história tá enrolando, que a história não tá indo pra lugar nenhum. É você, o autor, em cada tipo de história, em cada sentimento e mensagem que você quer transmitir, que vai saber qual o momento certo de cada coisa acontecer. Só tome cuidado com isso, não seja nem muito breve e nem muito enrolão. Normalmente é nessa hora que o autor faz aquela cena em que parece que o herói quase morre. Ela não é obrigatória, é só pra você entender que é um momento em que normalmente isso acontece. Ou nesse passo, que é o passo 8 da aprovação, ou no passo 11 mais pra frente da ressurreição. Que é, por exemplo, quando o seu herói cai na água, alguém mergulha pra salvá-lo, tira da água, por um momento parece que ele não vai respirar, que ele não vai reagir à respiração boca a boca e de repente ele viveu, todo mundo respira aliviado. É mais ou menos essa a função emocional dessa parte da história. É essa hora do herói quase morrer, parecer que ele não vai sobreviver e de alguma forma ele sobrevive. Não sem consequências e ele não vai continuar sendo a mesma pessoa que ele era antes. Fica muito claro nessa parte da história, tanto para o herói quanto para o leitor, que nada mais será como antes. Se um segredo foi revelado e abalou a família ou os relacionamentos do seu personagem, ele vai sobreviver a isso, mas talvez com algumas amizades perdidas, talvez alguém o perdoou, talvez não, aí depende do caminho de cada história. Talvez ele perdeu, pelo menos nesse momento, ou para sempre, o seu grande amor. Talvez ele perdeu a admiração dos pais, ou ganhou, a depender do que aconteceu nesse momento, depois do enfrentamento dele, né? Então é aquele momento do tudo ou nada. Aconteceu, a bomba estourou, nada mais será igual. E o vilão que o seu herói enfrenta, vilões internos e externos, ele pode morrer, pode ser derrotado pelo seu herói nessa parte, ele pode sobreviver, ele pode morrer, mas ele pode deixar um aliado sobrevivendo com muita raiva que vai querer se vingar no final da história, ou num próximo volume da série, se for uma história com vários volumes, como acontece no segundo livro do Crepúsculo, em que no segundo livro a Vitória é a grande vilã porque ela quer vingar a morte de um outro vampiro no primeiro livro. Então você pode deixar esse tipo de gancho ou pro final da história, para um próximo ponto que a gente vai ver mais pra frente, ou para um próximo volume da sua série. Quanto ao vilão, quanto aos medos, os traumas, quanto ao inimigo, a pessoa do inimigo, tudo pode acontecer. Ele pode virar um aliado. Nesse momento, o inimigo, do jeito que ele costumava ser e se relacionar com o herói, não existe mais. Algo vai mudar. Ou vão virar aliados, ou vai morrer, ou vai viver, ou vai deixar alguém para se vingar no lugar dele. Vai mudar. E é um momento em que você brinca com as emoções do seu leitor sem dó. É a hora em que você aproveita essa baixa emocional, esse sofrimento todo, tudo isso que o seu herói enfrenta, a sensação de que parece que tudo tá perdido, para fazer o seu leitor, na sequência, quando o seu herói sobreviver, dar aquela relaxada na poltrona, onde ele estiver lendo o seu livro ou assistindo a sua história, se for um roteiro. O Vogler, o autor de A Jornada do Escritor, ele compara essa experiência, com você colocar uma bola debaixo d'água. Quanto mais você faz o seu herói sofrer e o seu leitor sofrer junto com ele, mais você está empurrando essa bola para baixo dentro da água. E quanto mais você empurra a bola para baixo, maior a pressão nessa bola. Aí quando você solta essa bola de repente, quanto mais baixo ela estiver, mais alto ela vai pular depois, porque ela tinha mais pressão. Então é essa a ideia que ele quer transmitir. Ele fala, brinque com as emoções do seu leitor de forma que parece que tudo tá perdido, parece que ele vai morrer, parece que, meu Deus do céu, tá tudo acabado. Só que não. E depois que o seu herói viveu esse enfrentamento, depois que o segredo veio à tona, depois que ele teve a batalha com o inimigo, o que é que vem em seguida? É justamente o passo 9, que se chama a recompensa. Um herói que superou a morte merece, logicamente, uma recompensa. Pode ser uma recompensa em público, ele pode ser reconhecido publicamente, ou ele pode ter alguma recompensa interna dele, com ele mesmo, mas é o momento em que ele fica marcado, ou para ele ou para os outros, como alguém especial. Ele pode ser reconhecido em público, pode ser aclamado, pode ser levantado nos ombros da galera e jogado para cima, ganhar uma festa, uma homenagem. Ele pode ser coroado, ele pode receber uma nomeação, virar Sir,
né? Algo que simbolicamente mostre essa passagem de estágio que ele viveu. Ele pode ter também outras recompensas menos simbólicas, como a admiração daqueles que não acreditavam nele, o amor daqueles que o odiavam, recuperar a confiança de que ele tinha perdido de alguém. E intimamente ele pode ter também a recompensa de uma epifania, de ele finalmente compreender algo, dele entender algo que estava, uma lição que estava tentando ser ensinada para ele a história inteira e ele não conseguia enxergar. É quando ele finalmente pode perceber quanto ele foi tolo, dar razão para alguém que estava tentando trazê-lo ali para a realidade. É quando ele pode finalmente sair daquele estágio de ignorância em relação a algum assunto, sentimento, a algum campo e ter essa percepção. Pode ter vencido um vício. Enfim, perceba que é um momento de celebração, pode ser uma celebração bastante festiva, envolvendo muita gente, ou uma celebração íntima, né? A superação de algo que ele viveu. Ele pode estar ferido da batalha, ele pode ter cicatrizes, pode ter perdido algumas pessoas, ter enfrentado algumas mortes, mas ele é um vitorioso, ele superou a morte. E isso faz dele alguém novo, alguém diferente e transformado. E além dessa celebração, é um momento bastante emocional para você fortalecer o vínculo do seu herói com o seu leitor. Como? Compartilhando as reflexões que esse momento traz. Porque apesar dele estar em festa, dele estar feliz, dele estar se sentindo vitorioso, ele também se transformou. Então é um momento em que ele para pensar em quem ele era, em quem ele é agora. E como função dramática para o seu leitor, é um momento dele recuperar o fôlego após um passo que foi cheio de tensão, cheio de emoção, de aventura. Então, depois de você ter baixado a bola dentro da água, depois de você ter colocado o seu leitor sob pressão, suando, torcendo pelo seu herói, é o momento dele recarregar as energias, recuperar o fôlego. Então seu herói já enfrentou seu maior medo, já viveu esse grande enfrentamento, tá celebrando a vitória, ele aprendeu, ele mudou. Significa que a jornada do herói acabou? Não, ainda não. Seu herói ainda passará por uma última grande provação, mais adiante, um pouquinho mais perto do fim da história. Este momento, ele é o fim do segundo ato. No próximo vídeo, nós vamos ver o primeiro passo daquele que é o último ato, o terceiro e último ato da jornada do herói, que é esse modelo proposto. E vai começar com a volta para casa. Prometo, né, não demorar tanto quanto eu demorei para postar esse vídeo. Logo, logo eu venho para cá com o passo 10 em diante. Me contem nos comentários se ficou clara a minha explicação dos passos 8 e 9, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algo a contribuir, algum exemplo para dar. Exemplos são sempre bem-vindos para a gente entender, né? Se a gente entendeu certinho nas grandes histórias, nos grandes clássicos, como é que essa jornada funcionou, como é que cada autor escolheu usar esse momento, ou muitas vezes aproveitar, que é o que o público está esperando que aconteça, para fazer diferente. Como eu sempre digo, você pode aproveitar a fórmula justamente para quebrá-la, para surpreender e para fazer diferente. Na criação a gente não tem regras, a gente não tem formatos engessados. É bom a gente conhecer para saber quando usar, para saber quando quebrar. Me conta se você tiver exemplos seus ou de outros autores que você quer compartilhar com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.